Vamos partilhar a palavra. Abra sua Bíblia. João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Evangelho de São João, capítulo 2, de 1 a 11. João 2, de 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, de quase 100 litros cada, destinada às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles a encheram até a borda. Então disse: agora tirai e levai-a ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou a água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Bem? Eu também. Muito bem. Muito feliz de poder estar com vocês nessa quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova. Com você e com o pessoal que está em casa, nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação, através da TV, do rádio, da internet. Muito, muito feliz. Sabe por quê? Porque, e a Canção Nova nos ensina isso todos os dias, nada é coincidência, tudo é providência. Aliás, a própria presença da Salete cantando aqui, prova isso para mim. A Salete, acho que já falei isso para ela, mas ela não se convenceu ainda. Acho que ela não sabe ainda. Ela fez aquela música, Deus cuida de mim. Ela achava que era para ela, mas de fato era para mim. Deus cuida de mim, né? E a presença dela aí hoje prova isso. É muito cuidado de Deus comigo, é muita bondade de Deus, é muito amor de Deus para comigo. E muito melhor ainda eu me sinto podendo partilhar esse amor maravilhoso de Deus que cuida de mim com vocês. Sabe por quê? Temos muitas, o Léo falava em deucidência, né? Não existe coincidência, mas deucidência. Temos muitas deucidências de Deus no dia de hoje. Para começar,
Hoje é dia de São Vicente de Paulo, dia do meu onomástico. Um dia muito feliz para mim, porque o meu nome é consequência da presença de São Vicente de Paulo na vida da minha família. Meu avô recebeu esse nome por causa de São Vicente de Paulo e de um fato assim muito marcado pela mão de Deus, e a presença de São Vicente tomou conta da minha família. Para vocês terem uma ideia, meu pai foi muitos e muitos anos da conferência de São Vicente de Paulo e muitos anos estando à frente da conferência lá em Lavras, em Minas Gerais, na minha cidade natal. Então eu cresci indo às reuniões dos vicentinos, eu cresci vendo o que significa caridade, olhando o meu pai ali todos os domingos, e ele carregava a gente ia para a missa, depois da missa ia para a reunião dos vicentinos e depois ia ao encontro dos assistidos. E aí lia ali textos de São Vicente, de Frederico Ozanam, e assim eu fui crescendo desde pequeno, aprendendo junto a São Vicente de Paulo. E todas as vezes que eles falavam São Vicente de Paulo, eu achava que era para mim, que eles estavam... Não, é brincadeira. Mas então eu me sinto muito feliz, é um dia que recordo o meu pai. Um dia que, por graça e alegria de Deus, eu posso estar aqui apresentando para vocês. Olha que coisa linda. Vou até mostrar a capa. Já tem gente ali segurando. Mas eu quero mostrar, sabe por quê? Porque orna com a minha blusa. Olha que bonito. Né? Se fosse o Léo, ornaria com os olhos. Mas já que não orna com os olhos, eu pus a blusa para combinar. Olha aí que coisa linda. O novo livro do Padre Léo, que é a Canção Nova, zelosamente, de modo com muito cuidado, com muito carinho, faz chegar às suas mãos. Não só porque era essa a intenção do Léo, e quem acompanhou, sobretudo, o Calvário do Léo nos seus últimos 10 meses de luta, sabe o que isso significa. E eu que muitas vezes estive ali com ele, chegava no hospital e via ele se esforçando com o soro numa mão, com remédio para dor na outra, ligado à veia, e ali ele sentado com 4 travesseiros apoiando as costas, na frente um laptop com letras garrafais. Eu ria muito dele, né? Porque a vida toda ele brincou com um padre amigo nosso, Marquinhos, que tem problema de degeneração das células da retina, e ele chamava ele de ô ceguinho, vem aqui, ô ceguinho, vem ali. Eu falava, sua hora chegou, olha aí, né? Porque o padre Marquinhos lia com o livro assim na cara, e aí ele estava lá na frente do computador com os olhos grudados na telinha, com as letras garrafais, fazendo esforço para evangelizar. Já que eu não posso falar, eu escrevo, mas a evangelização vai chegar aonde tem que chegar. E assim foi. E então eu agradeço a Deus o esforço da Canção Nova, e tem sido um esforço mesmo. Vocês não imaginam a luta que tem sido para poder fazer isso aqui chegar às mãos de vocês. Tem muito a mão decidida do Eto, que está enfrentando várias situações juntos para fazer chegar até vocês esses livros, porque não é só esse não. Devagarinho, quando você menos esperar, mais um presente de Deus através do esforço e da ação evangelizadora do Padre Léo, do legado do Léo, vai chegar até vocês através desse empenho decidido do Eto, do Padre Jonas, da Lu, da Canção Nova de modo geral. Então eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para a Canção Nova, para a editora Canção Nova, que enfrenta esse desafio de fazer chegar às mãos de vocês e de muita gente que ama o Léo por esse Brasil afora,
mais essa beleza. A terceira coisa que para mim enche o coração de alegria é poder vir a primeira vez numa quinta-feira de adoração, e adoração é missão do Padre do Coração de Jesus. Adoração é missão do Padre do Coração de Jesus, missão reparadora. O Padre do Coração de Jesus precisa estar aos pés de Jesus sacramentado, Jesus hóstia viva, para amar por aqueles que não amam, para adorar por aqueles que não adoram. É missão nossa, é missão minha como Padre do Coração de Jesus, é missão da comunidade Betânia, e eu posso estar aqui numa primeira quinta-feira de adoração com vocês, falando da cheia de graça, da Mãe Maria, aquela a quem eu entreguei o meu sacerdócio, que tem cuidado de mim, porque onde Maria está, o Espírito Santo está também. Ela é sócia e esposa do Espírito Santo na nossa santificação. Ela é cheia de graça, e de modo especial, através daquilo que Deus plantou no coração do Padre Léo, nós vamos olhar para Nossa Senhora nessa manhã, para poder descobrir o seu Evangelho, a boa nova de Nossa Senhora, que revelada nesse Evangelho que eu acabei de partilhar com vocês. Façam tudo o que Ele vos disser, porque fazendo o que Ele vos disser, servindo como Ele espera de nós, nós encontraremos a sua vontade, o seu caminho e, sobretudo, a nossa realização. Ninguém pode ser feliz sem esse encontro com Jesus vivo e ressuscitado, sem fazer aquilo que Ele espera de nós. Então, eu quero agradecer a Deus essa graça. Salete, Deus cuida de mim, né? Cuida de você também, mas a sua música, você sabe que fala muito ao meu coração, a sua presença aqui hoje é sinal disso também, viu? Mas vamos partilhar então essa graça que a cheia de graça traz para nós nessa manhã. Retome o seu texto. Vamos começar assim. Retome o seu texto. João 2, de 1 a 11. E o que a gente partilhar aqui, você vai encontrar de forma bem objetiva, clara, no livro Cheia de Graça, deixado pelo Padre Léo para cada um de nós. O texto vocês conhecem. Vamos primeiro olhar para o texto. Vocês conhecem, já ouviram muitas e muitas vezes. Então vamos perceber ali o que Maria nos ensina através desse seu evangelho, dessa sua boa nova. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Maria, mãe de Jesus e os seus discípulos foram convidados para essa festa. Nós sabemos o que significa uma festa de casamento para o povo judeu. Não era um dia só, né? Mas uma semana inteira de festividade. Uma semana inteira de preparação e de festa, porque era um grande evento. O casamento em si, e São João relata isso de uma maneira muito especial, o casamento para o judeu, para o oriental, é um sinal da própria aliança que Deus faz com os homens, com o seu povo. É por isso que nós encontramos a união conjugal, esse enlace, essa aliança entre homem e mulher, no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e vamos encontrar, fechando a Sagrada Escritura, no último livro da Bíblia, no capítulo 22 do Apocalipse. Ali no Gênesis, nas primeiras páginas do Gênesis, está lá, Deus cria homem e mulher os cria e faz deles uma só carne, um só coração. Não é bom que o homem esteja só.
Sinal dessa aliança de Deus e os homens, de Deus e o seu povo. No Apocalipse, no capítulo 22, você vai encontrar lá as núpcias do Cordeiro. De novo, o matrimônio. As núpcias do Cordeiro simbolizando esse casamento de Jesus, do Cristo, do Cordeiro de Deus, do Salvador, com a sua igreja, com o seu povo. As núpcias do Cordeiro com aqueles que são seus. Então vejam, a força do sinal do matrimônio, do sinal do casamento, na vida do povo da Bíblia, na vida do homem bíblico. E é ali, nesse contexto, que a presença de Maria e de Jesus vai fazer a diferença. No terceiro dia, está lá Jesus presente no casamento. Provavelmente, pelos relatos da comunidade do discípulo amado, do Evangelho de São João, e você já ouviu isso algumas vezes também, Jesus e Maria deviam ser parentes daqueles noivos. Primeiro, pelo dia que eles vão à festa. No terceiro dia, se eles fossem lá para o final, no sexto, no sétimo dia, revelaria uma ligação mais distante. Então Jesus e Maria são próximos desse casal. E aí a pergunta que vem para nós, e eu quero reforçar isso nessa nossa manhã de adoração, a pergunta que vem para nós é que se Maria, próxima da família, parenta desse casal, estava nessa festa, como ela estava nessa festa? O que ela estava fazendo nessa festa? A gente pode imaginar hoje, quando você é convidado para uma festa de casamento, como você se prepara? De que jeito que você vai? A não ser que que o casamento seja o seu, o da sua filha, do seu filho, né? Você se envolve pouco com a festa. Você vai de fato para festejar, para celebrar com os noivos, mas dificilmente você coloca a mão na massa e se envolve na confecção, nas dificuldades, nas lutas, para se preparar uma festa de casamento. Com certeza muitos de vocês já organizaram uma festa de casamento. A dificuldade que é pensar nos detalhes, a dificuldade que é pensar nos convidados, de preparar cada detalhe para que a festa saia bem, para que a festa aconteça. Se você não está diretamente ligado à organização da festa, como você se prepara? Qual é a sua preocupação? Dependendo de quem vai à festa, se ela for tomada da síndrome de perua, sabe o que é síndrome de perua? Aquela mulher que adora ir à festa. Então, quando ela sabe que tem uma festa, ela dá um jeito de comparecer. Mesmo se ela não for convidada, ela dá um jeitinho de arrumar um convite de qualquer jeito. Ela entra em contato com a vizinha, com a tia, com o parente em terceiro grau daquela que vai se casar, para ver se consegue um convite para poder estar naquela festa. Ou se ela não conseguir ninguém por nenhum meio, nenhum amigo, nenhum convidado, nenhum conhecido do noivo, ela vai com carteirinha de sapo. Mas vai, ela dá um jeito e vai. E como ela vai na festa? Qual é a preocupação dela? A preocupação é com a roupa, né? A preocupação dela é com a roupa. Aí ela dá um jeito, ela tenta fazer regime
passa fome durante uma semana para perder umas 55 gramas, e olhar no espelho, se apertar e dizer, ai, tô magra, e tenta caber no vestido. No dia ela, né, vai lá, ela é capaz de andar até a passo de formiga, para poder caber naquele vestido, mas ela dá um jeito, sabe por quê? Porque ela sabe que naquela festa ela vai ser vista, ela vai ser fotografada, os outros vão comentar, então tem que comentar a roupa dela, tem que comentar, e ela também aproveita para comentar de todo mundo, porque a preocupação dela não é o noivo, a noiva, a felicidade do noivo, da noiva, nada disso. A preocupação dela é ver e ser vista. Então ela comenta a roupa um do outro. Padre é que sofre nessas horas, né? Quem sofre nessas horas é o padre, porque o padre começa a celebrar, faz aquela pergunta, está todo mundo olhando para o lado, para cima, de vez em quando só vê eu cutucando, olha bem, nossa, que vestido horrível, né? Como é que ela tem coragem? Comprou na mesma loja, só muda a cor do vestido, mas ela fala do vestido da vizinha. Então, essa é a preocupação. Maria estava assim na festa? Não? Alguém consegue imaginar Nossa Senhora assim nessa festa? Não. Como Maria está nessa festa? Eu queria que você segurasse essa pergunta. Segurasse essa pergunta porque esse texto ele é rico demais. Mas é essa a pergunta central da nossa adoração. Como Maria estava nessa festa? Segura. E vai pensando com você a presença de Nossa Senhora nessa festa. Mas o texto é muito rico. Vocês sabem que São João levou no mínimo uns 55, 60 anos para terminar esse evangelho, a comunidade do discípulo amado. Ele teve tempo para elaborar o evangelho, teve uma preocupação simbólica muito grande. Então cada detalhe do evangelho de São João é de uma riqueza profunda, porque tem muito a nos dizer. Ele não tem uma preocupação cronológica ou de trajetória, como tem os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que conta a história de Jesus, imaginando uma linha contínua, que vai do início do seu ministério em Nazaré, até a crucifixão, paixão, morte, glorificação em Jerusalém. Uma subida de Nazaré a Jerusalém. Não. Para se ter uma ideia, São Lucas, e no Evangelho de São João, Jesus vai a Jerusalém várias vezes. No mínimo 3 vezes. Porque São João não tem uma preocupação linear, como tem os evangelhos sinóticos, cronológica. A preocupação de São João é outra. Por isso nós dizemos, a tradição costuma dizer que é o evangelho mais densamente teológico, o evangelho de São João, porque ele é rico em simbologia e os detalhes falam no evangelho de São João. Por exemplo, para a gente ver, também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Aqui já dá uma conotação bem interessante. Nossa Senhora parece que chegou antes de Jesus, porque o Evangelho diz, e aqui a Bíblia da CNBB nos ajuda nessa percepção, fala que estavam lá a mãe de Jesus, ponto. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Maria já estava lá. Se ela já estava lá, significa que ela passou pela preparação de toda a festa, que ela se envolveu com os preparativos daqueles 7 dias de celebração daqueles seus parentes, daqueles seus familiares, para que ao chegar os convidados, tudo estivesse no lugar. Então Maria não foi como madame, Maria não foi de qualquer jeito, não foi só para festejar.
Maria foi por algo muito especial. E o evangelho continua. Só que no terceiro dia, acontece algo muito importante, que a gente descobre olhando para Nossa Senhora. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, para que me dizes isso? A minha hora não chegou. Olha que interessante. Maria percebe que falta vinho. E você já ouviu isso também tantas vezes, o significado do vinho numa festa para os judeus, no tempo de Jesus. Além dos noivos passarem por um grande carão, como a gente diz lá no sul, passarem por uma grande vergonha, uma situação vexatória, tem muito mais significado para São João. Esse vinho é o vinho da graça. Depois, quando Jesus estabelece a nova aliança, que hoje nós vamos celebrá-la no final do nosso encontro através da Santa Missa, o que Jesus vai usar mesmo para transformar no seu sangue? O vinho. O vinho tem esse significado da nova aliança, que Jesus depois utilizará para marcar, o vinho marca a aliança. Jesus vai usar para marcar a nova aliança, feita agora no seu sangue. Por isso o vinho transformado em sangue, transubstanciado. Mas Nossa Senhora percebe, falta o vinho. A festa corre perigo. Falta o vinho da graça. A festa da salvação corre perigo. A festa da salvação corre risco. E a gente sabe o quanto a festa da salvação corre perigo nos nossos dias. Pensa nos matrimônios. Pensa nas famílias. Pensa em quantos que nós mesmos conhecemos e até da nossa família, que ainda não conseguem saborear o vinho da graça. Falta vinho. Maria se antecipa, prevenida, atenta como mãe. O que ela estava fazendo na festa? Ela se antecipa, ela percebe que falta o vinho e vai até aquele que pode trazer o vinho novo. Mas ela se aproxima de Jesus e qual é a situação? Jesus vai lhe dizer, e aí na sua Bíblia da Ave Maria está bem assim: mulher, que temos a ver com isso? Que temos nós com isso? A minha hora não chegou. Será como que Maria se sentiu? Será que ela se abateu? Ela sabia do que ela estava falando, com quem ela estava falando. Quando Jesus diz para ela: mulher, que temos nós a ver com isso? Minha hora não chegou. São João não conta o que Maria deve ter pensado e, sobretudo, deve ter dito a Jesus. Mas o Padre Léo, com aquela imaginação fértil que ele tinha, imagina, e está no livro, e imagina e nos ajuda a perceber o que Nossa Senhora fazia nessa festa. Sabe o que ele diz aí no livro? Ele vai dizer assim: bom, Nossa Senhora deve ter olhado fundo nos olhos de Jesus e disse: antecipe, a sua hora ainda não chegou? A sua hora ainda não chegou? Azar o seu. Azar o seu. Quando eu, menina, lá em Nazaré, fui procurada pelo anjo, a minha hora também não tinha chegado.
E eu disse sim. Pois então te vira, nego. Maria deve ter dito isso para Jesus. Te vira. E se afastou. Mas por que ela disse isso? Porque ela sabia com quem ela estava dizendo. Ela que havia circulado pela festa, ela que chegou antes até mesmo de Jesus, ela que veio antes. Prevenção é chegar antes. Eu que trabalho numa comunidade de acolhimento, principalmente de dependentes químicos, cada vez mais me convenço disso. Prevenção é chegar antes, para lembrar de São João Bosco, de Dom Bosco. Prevenção é chegar antes, por isso Maria chegou antes e foi ao encontro dos discípulos, para poder dizer, para poder levar até Jesus aquela situação da falta de vinho. E se a gente deixa, se a gente convida Nossa Senhora para a festa do seu matrimônio, para a festa da sua família, para a festa da sua vida, para a festa da sua situação concreta, Nossa Senhora chega antes e leva como mãe intercessora até o filho, porque ela sabe quem pode dar conta, ela sabe quem pode resolver a situação, sabe quem pode trazer o vinho. Mas o Evangelho continua. Vá olhando ali, para vocês verem. Maria sai de lá depois de ter dito para ele, azar o seu, antecipa a sua hora, porque eu também antecipei a minha, te vira, nego. Ela sai e confiantemente vai até os serventes e diz para eles, o quê? Fazei tudo o que ele vos disser, o que ele vos mandar. Esse é o Evangelho de Maria, sabiam? Essa é a boa nova de Nossa Senhora, que não tem a ver com ela, tem a ver com o Filho. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí entra em cena os serventes. Essa festa era uma festa de uma família remediada. Sabe por que eu sei disso? Não era uma família rica, porque se fosse rica, não ia faltar vinho, né? Mas também não era uma família pobre, pelo volume da festa e pelo volume de convidados. Foi mesmo situação de imprevidência, de cuidado, ou então situações limites da vida. Quantas pessoas passam por crises sem planejar, sem planejamento estratégico, ou porque entra uma situação, ou porque abateu uma doença, por exemplo, passa por crises financeiras na família, que não estava no projeto, no plano, de repente entra lá uma situação, alguém fica doente, aquele aí precisa gastar com doença aqui e ali, e quando percebe as finanças já se descontrolaram. Talvez tenha sido isso que aconteceu com aquela família. Mas a gente sabe, era uma família remediada, por causa disso. E se era remediada, provavelmente não passava de 2 ou 3 serventes ali naquela casa. E o que acontece com esses serventes? Eles obedecem à voz de Nossa Senhora e vão fazer tudo o que Jesus mandar. Se aproximam de Jesus, e Jesus diz para eles, olha, está vendo aquelas talhas, aquelas 6 talhas, vá e encha com água. Eles foram e fizeram. A atitude dos serventes impressiona a gente, e quando a gente pergunta nas entrelinhas do Evangelho, desse Evangelho rico em simbolismo que é o Evangelho de São João, a gente fica desconcertado, porque concretamente a gente poderia se perguntar, mas esses serventes, eles provavelmente conheciam Nossa Senhora, e Nossa Senhora já circulava por ali mesmo.
Porque para ela falar e eles irem logo ao encontro de Jesus, porque Jesus tinha acabado de chegar na festa, e os serventes podiam dizer, eu ir lá obedecer esse barbudinho aí? Ele acabou de chegar na festa, quem é ele para me mandar lá encher essas 3 tralhas com água? O Evangelho não conta que Jesus explicou para ele, vai lá, enche com água porque eu vou transformar em vinho. Não tem isso. Ele mandou, vai lá e enche com água. E vocês acham que foi fácil? O poço não tinha água encanada, né? Não tinha a torneirinha das nossas casas que a gente abre ali. Não tinha água encanada. O poço ficava no mínimo a uns 800 metros da casa, para não ser contaminada pelas sujeiras do dia a dia, pela sujeira da higiene pessoal, das famílias, nada disso. Então, ficava uns 800 metros, e o servente obedeceu, escutou o Evangelho de Maria, presta atenção nisso, o servente escutou o Evangelho de Maria e obedeceu a Jesus, e foi ao encontro daquilo que Jesus pediu para eles. Imagine 6 talhas de água, e se você tiver a tradução aí da CNBB, você vai ver, no mínimo 100 litros em cada talha. Eles devem ter dado no mínimo umas 4, 5 viagens, para poder encher aquelas 6 talhas com água, e eles se esforçaram para buscar aquela água, obedecendo a palavra de Jesus, obedecendo a ordem de Jesus. E o que acontece? Rapidamente, o milagre vem, porque eles ouvindo o Evangelho de Maria, eles ouvindo o pedido de Nossa Senhora, vá ao encontro de Jesus e obedeça-o, eles escutam fidelissimamente Jesus, e o milagre vem. A água que eles, com esforço, a água com que eles trabalhosamente trazem para encher a talha, a água com que eles, através do esforço, do suor, de quem serve, enche aquelas talhas, produz milagre, é transformada em vinho. E não em qualquer vinho, grave isso, não em qualquer vinho, em vinho bom. E esse vinho bom faz com que a festa seja garantida, a tal ponto que o mestre Sala vai lá, dá os parabéns para o dono da festa, para dizer para ele, olha, todo mundo dá primeiro o vinho bom e depois no final dá o vinho ruim. Depois que o povo já está embebedado, está aí na sua palavra, depois que o povo já encheu o coco, depois que o povo já está camaleando para lá e para cá de tanto beber, aí qualquer vinho vai, serve o ruim. Mas Jesus, quem obedece Jesus, se encontra com o vinho melhor. E aqui eu fico pensando nas entrelinhas do Evangelho, do jeito que eu aprendi com o Padre Léo, eu fico pensando nas entrelinhas do Evangelho. Quantas famílias vivem essa experiência hoje? Quantos casais vivem essa experiência hoje? Primeiro experimentaram o vinho bom, era tudo festa, alegria, cuidado, marido e mulher ali juntos, lutando, e os anos vão passando, o vinho vai acabando, porque não convidaram Jesus e Maria para a sua festa, o vinho vai acabando, porque não convidaram Jesus e Maria para o seu matrimônio, o vinho vai acabando, e aí o amor vai morrendo, o distanciamento vai acontecendo, os problemas da vida vêm chegando, e eles não sabem onde se segurar, não tem como fazer, não tem o que fazer, porque não sabe onde se segurar, porque não convidaram Jesus e Maria para a sua festa, e aí o resultado disso qual é? O vinho bom acaba e só fica o vinho ruim. Mais que o vinho ruim, às vezes fica o vinagre mesmo. E o vinagre azedo, acre, ácido,
das lutas do dia a dia, e é por isso que tem tanta gente desistindo da luta, tem tanta gente desistindo do seu matrimônio, tem tanta gente desistindo da sua casa, da sua família, tem tanta gente desistindo das chuvas, por causa das chuvas, dos ventos e das tempestades que abatem sobre a casa e sobre a festa de todo mundo. Faltou convidar Jesus e Maria, e faltou se dispor a servir. O que Maria fazia naquela festa? O que Maria fazia naquela festa? Ela servia. Lembra que eu perguntava o que Maria fazia naquela festa? Para essa palavra ressoar dentro de você, ecoar dentro de você, Maria estava atenta para servir. Maria estava atenta, com os olhos abertos, com os olhos arregalados, cuidando para que a festa tivesse êxito. Maria, atenta, servia, cuidava. Eu quero chegar bem perto de você, sabe por quê? Porque é isso que tem faltado na nossa vida. E o convite de Deus para nós nessa adoração de hoje é retomar os olhos do cuidado, sermos especialistas no olhar como Maria, sermos especialistas no cuidado como Maria, para poder servir como ela, para poder servir como ela e fazer como esses serventes que deram a sua contribuição para que o milagre de fato aconteça na minha e na sua vida, porque quem não se põe a servir nunca vai experimentar milagres. Veja que coisa fantástica nesse evangelho. Jesus não fez uma festa, Jesus não pulou, não saltou, não fez mágica, malabarismo, Jesus não rolou no chão, não fez espetáculo como a gente vê em muitas televisões por aí, para poder fazer acontecer o milagre. Jesus simplesmente deu a ordem para que eles confiassem na sua palavra e os colocou para caminhar e encher as talhas. E à medida que eles caminhavam, à medida que eles se esforçavam, trazendo a água, e precisou do seu esforço, da sua luta, à medida que eles foram enchendo as talhas com o seu esforço, com a água que eles mesmos buscaram no poço, o milagre aconteceu, e o vinho bom surgiu, para que você e eu aprendamos com Nossa Senhora que é preciso fazer a nossa parte diante de Deus, ouvir Jesus e ir ao encontro, arregaçar as mangas e permitir que o milagre aconteça na nossa vida, porque se a gente trouxer Jesus e Maria, tem jeito, tem solução, nós não podemos desistir. O cristão tem desistido muito fácil da luta, tem se deixado levar pela onda com muita facilidade. Nós precisamos ter a coragem de nos tornar esse resto firme, seguro, que ouve a palavra de Jesus, que deixa o Evangelho de Maria fazer diferença na sua vida. Fazei tudo o que Ele vos disser, tornarmos-nos especialistas do olhar, ao invés de pensar no próprio umbigo, de forma egoísta, tornarmos-nos especialistas do olhar. Não para cobrar, não para criticar, não para condenar, não para dizer que fulano está no inferno, está nisso, naquilo, mas para trazer a solução para aqueles que precisam. Jesus, tornarmos-nos especialistas do olhar, e é você que tem que fazer isso, sobretudo você, mulher, sobretudo você, mãe. Nós homens precisamos reaprender com você a trazer esse olhar atento de Nossa Senhora para a nossa vida. E olha que as mulheres têm abdicado disso. Há algumas semanas atrás saiu uma pesquisa que me deixou muito pensativo. Uma das maiores pesquisas feitas no Brasil sobre alcoolismo. E uma das constatações mais tristes é que o alcoolismo avança de forma avassaladora junto dos adolescentes e das mulheres.
deixando-se seduzir, principalmente por essa propaganda enganosa da mídia, agora se confrontando com o Ministério da Saúde, que quer baixar normas rígidas para as cervejarias, para as indústrias de bebida, por causa das consequências do alcoolismo, por causa das consequências. São 19 milhões de alcoólatras no nosso país, 19 milhões, e a mídia, a propaganda investindo pesado, enganando, sobretudo vocês mulheres, colocando lá uma mulher bonita, toda bela, formosa, de copo na mão, sendo que a gente sabe que ela nunca bebe, porque as consequências de quem bebe não permite um corpo daquele, uma beleza daquela, mas para seduzir você com o copo na mão. O encardido é astuto. E aí o resultado disso, sabe qual é? O alcoolismo avança de forma avassaladora no meio dos adolescentes e das mulheres. As mulheres agindo, que feminismo é esse? As mulheres agindo como alguns homens, muitos e muitos homens, diga-se de passagem, que adquirindo os maus hábitos, querendo igualdade naquilo onde deveria de fato prevalecer a diferença, recuperar esse olhar atento de Nossa Senhora é urgente. Depois nós vamos partilhar melhor isso. Depois, à tarde e sobretudo na missa, nós vamos aprofundar esse papel, esse seu papel, mulher. Mas é preciso que você retome esse olhar atento de Nossa Senhora, esse olhar cuidador de Nossa Senhora, para poder perceber, chegar antes, prevenir que falta vinho e ajudar a ir ao encontro das pessoas, para que eles possam ter esse próprio encontro pessoal com Jesus e ali o milagre acontecer. Por isso é preciso servir como Maria, é preciso estar atento como Maria, é preciso fazer com que nas nossas casas nós sejamos especialistas no olhar, esse olhar que gera cuidado como gerou Nossa Senhora na festa, esse olhar que gera serviço como gerou de Nossa Senhora na festa, esse olhar que gera atenção, esse olhar que gera gentileza. Como nós temos que recuperar esse olhar que faz a diferença, e você pode assumir isso. Sabe por quê? Porque por maior que seja, e aqui homens e mulheres, todos nós, por maior que sejam as nossas fraquezas e os nossos pecados, se nós nos dispomos a servir como esses serventes que ouviram o Evangelho de Nossa Senhora e obedeceram a Jesus, a graça sempre vem. Tem jeito, tem solução. Se você se dispor, tem solução. É como aqueles 2 vasos, Conhece a história dos 2 vasos? O dono da casa tinha 2 belos vasos, onde ele todas as manhãs buscava água no poço. E ele precisava muito daqueles 2 vasos, porque com essa água ele fazia comida, ele fazia o alimento que ele vendia na cidade, e com ele gerava o sustento das suas famílias. Então ele tinha um carinho todo especial para esses 2 vasos. Todas as manhãs, de forma sagrada, ritualmente, ordinariamente, ele saía com os vasos nas costas e buscava água no poço, longe de casa, e trazia novamente para poder dar conta do seu serviço. Um dos vasos, um dia, percebeu para sua tristeza que estava rachado. Rachou. Sem querer, o dono bateu o vaso na hora de descê-lo e ele rachou. E aí aquele vaso rachado já não trazia a mesma quantidade de água do vaso são, do vaso inteiro.
E aquilo começou a provocar o vaso rachado. O vaso inteiro olhava para ele e dizia: olha, você já não é mais o mesmo. Você já, logo, logo o dono vai te jogar fora. Você vai se perder. Olha aqui, eu venho cheio até a boca. Eu sim sirvo o meu patrão, porque eu venho cheio até a boca. Trago para ele e ele pode aproveitar até a última gota de mim. Agora você não, você é um vaso velho, inútil, não serve para nada. Você chega pela metade, às vezes só com um pouquinho lá no fundo. Para que você serve? Não dou muito tempo e o seu dono vai te jogar num lixeiro qualquer e te deixar pelos cantos, porque você não serve para nada. Essa palavra virou uma profecia autorrealizadora na vida daquele vaso. Porque o vaso olhava para si, via que vazava, via que perdia água pelo caminho e se angustiava, ficava triste, depressivo, ficava na solidão e achava: eu não tenho mais jeito. Oh meu Deus, por que o meu dono mesmo não dá um fim em mim? Por que não me quebra, não me joga fora, não me manda para o lixão mesmo? Por que não me mata de uma vez? Eu não quero mais viver, eu não sirvo para nada, a minha vida não tem mais sentido, isso aqui não tem mais jeito. Para quê? Para quê? O que eu estou fazendo aqui? Não serve para mais, não sirvo para mais nada. E o vaso cheio olhando: é verdade, você não serve para nada mesmo, você é um emprestado. Olha, para que serve um vaso se não serve para colocar água? Você devia criar vergonha na cara, se colocar lá no canto e não deixar o dono te pegar mais, porque você não serve para nada mesmo não. Se quebra, se mata, se suicida. E aí, mais deprimido, depressivo, cansado, ele ficava, angustiado ele ficava. E assim ele foi percebendo. Mas o dono do vaso fazia a mesma coisa todos os dias e voltava feliz da vida. Só que um dia ele percebeu a tristeza do vaso rachado e virou para o vaso e disse: vaso, o que está acontecendo com você? Eu não vejo mais a alegria, o vício, a vontade de servir que você tinha antes. Antes eu pegava você, trazia, você e o seu companheiro vinham felizes pelo caminho, porque sabiam que estava servindo, e você está ajudando a minha família, a minha casa. Para mim, nossa, como eu ficava feliz com o serviço de vocês. Mas agora, você está triste, deprimido, o que está acontecendo? Aí o vaso criou coragem, o vaso rachado, e disse: o que está acontecendo? Eu vou te dizer o que está acontecendo. É porque eu não sirvo para nada. Olha, a minha vida não tem mais sentido, não tem mais jeito, não tem solução. Me quebra, me joga fora, me joga no lixo, me mata. Para quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho mais jeito, eu estou rachado. Você não percebeu que eu estou rachado? Olha o tamanho da minha rachadura. Eu venho aqui, enquanto o outro vem cheio de água até a boca, eu molho você pelo caminho, chego aqui com um pouquinho de água. Eu não sei como é que o Senhor ainda não me jogou fora. Me mata. O dono olhou para ele e disse: ô vaso, que isso? Você está sendo pessimista demais, você está sendo triste demais, você precisa rever a sua vida. Vamos fazer o seguinte: amanhã você presta bem atenção no caminho que a gente fizer, porque eu tenho uma surpresa para você. Não adianta nada, você devia me jogar fora logo. Não, vamos fazer isso, vaso. E assim ele fez. No outro dia de manhã, no mesmo horário, ele pegou, saiu com o vaso, foi lá com os 2 vasos, saiu, encheu de água e trouxe. Quando chegou em casa, ele se voltou para o vaso rachado e disse: e aí, vaso, como é que foi o caminho? Ele virou para o dono e falou assim: o mesmo. Não vou falar o que para você não ficar com vergonha, mas é aquilo mesmo que você pensou. Foi horrível a viagem. Eu não sirvo para nada. Olha o pouquinho de água que eu trouxe. Eu sou rachado, eu não sirvo para nada. Ele falou: ô vaso, mas como você é tanso, como você é anta, vaso, como você não percebe as coisas? Você não olhou no trajeto, no caminho, aquilo que eu te pedi para ver, para olhar? Não.
Veja bem, você percebeu aquelas flores bonitas ao longo do caminho, quando você veio para cá? Não, que flor, não vi nada. Você acha que eu rachado desse jeito tem tempo para ver flor? Meu querido, deixa eu te dizer, eu quero te dizer muito obrigado. Mas como muito obrigado? Muito obrigado por quê? Por ser um imprestável? Não, muito obrigado, porque aquelas flores tão bonitas assim, graças a você, graças à sua rachadura. Você sabe por que eu nunca me preocupei com a sua rachadura? Porque quando a gente se dispõe a servir, mesmo rachado, faz a vida acontecer. Mas como? Todos os dias, ao longo de todo esse tempo, você com a sua rachadura regou essas plantas ao longo do caminho. Você com o seu serviço regou essas plantas ao longo do caminho. E você não sabe a alegria do meu coração, como você aliviou o meu trabalho através das flores que você regou para mim. Muito obrigado, Deus lhe pague vaso. E aí a alegria voltou no coração do vaso, porque ele percebeu que ele não é tão imprestável, porque ele se dispôs a servir. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer para você, mãe que está aqui, eu quero te dizer para você, mulher, eu quero te dizer para você, homem, quero dizer para você, homem, quero dizer para você que tem jeito, tem solução. E se como Maria você se dispor a servir, com os olhos atentos, com o olhar de cuidado, com o olhar de gentileza, com o olhar de quem se preocupa, a graça virá. A graça virá e você vai poder ver os milagres acontecerem através do seu serviço, com esforço, como fizeram os serventes das bodas de Caná, mas com a graça de Jesus, que jamais deixa faltar o vinho da graça. Basta você mudar o olhar. Eu queria terminar lembrando para você uma coisa muito importante, para a gente ir ao encontro de Jesus vivo e ressuscitado na adoração. Como é preciso estar atento ao olhar. Semana retrasada, voltando de Guarapuava, indo para Curitiba, eu, Padre André e um outro filho de Betânia, Padre André dirigindo, eu do lado, Padre André vindo, correndo, porque o Padre André tem um pezinho chutado, né, quando dirige. Eu costumo dizer para ele que quando ele entra no carro e pega o volante, os anjos da guarda pula tudo fora, porque ele anda muito rápido. Descendo a serra de Guarapuava para Curitiba, eu olhei de relance para o lado, na descida, e no meio do mato, eu vi um filho de Betânia. Como o Padre André estava correndo, ele foi até lá na frente, eu falei, Padre André, para esse carro. Ele falou, mas você está doido? Não, para o carro, dá ré, porque eu vi o Serginho. Não, Vicente, você está doido, que viu o Serginho, você está do lado, eu passei correndo, você não viu o Serginho, vamos embora. Não. Falei, não, André, volta esse carro, porque eu vi o Serginho, eu quero dar um abraço nele. É um filho querido, um adolescente de Betânia, que por uma série de coisas saiu de casa, mais uma vez filho de Betânia, sempre filho de Betânia. Volta esse carro, porque eu vi o Serginho. E aí, com muito custo, o Padre André deu ré, né? E paramos o carro, cheguei, era o Serginho. Eu desci do carro rapidamente, fui ao encontro dele, abracei, falei, Serginho, que bom te ver, o que você está fazendo aqui? Ele falou, pai, eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir. Falei, mas como não tem para onde ir? Não tenho, pai. Tem quatro noites que eu durmo aqui no meio do mato, porque eu não tenho para onde ir. Tem 3 dias que eu não como nada. A única coisa que eu ganhei agora foi ali naquela casa, esse pão seco, e de fato ele comia um pedaço de pão seco. Eu olhei para ele, um saquinho de roupa do lado, todo sujo, todo roto, e meu coração cortou de dó.
Aí eu, de compaixão, eu virei para ele e falei: Serginho, entra nesse carro porque você tem casa. A sua casa é a comunidade Betânia, de onde você não devia ter saído. Você vai voltar para lá. E colocamos o Serginho no carro e levamos o Serginho para o Recanto de Curitiba. E o Serginho hoje está lá. O seu olhar atento, como o de Nossa Senhora, pode fazer a diferença. O seu olhar atento, como o de Nossa Senhora, pode produzir o milagre. O seu olhar atento, como o de Nossa Senhora, pode dar Deus aonde falta Deus. Por isso, peça essa graça na adoração de hoje. Senhor, me dê um olhar atento, como o de Nossa Senhora, porque eu quero servir como Maria. CançãoNovaPlay.com. Assine já!